Olá! Mais uma aula aqui para você. Estou trazendo. Vamos falar um pouquinho sobre ciências. A nossa aula vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que você daí de casa vai aprender coisas novas, coisas que ainda não viram, e se viram, vou poder revisar. Né? É um assunto muito interessante que mexe com o nosso dia a dia, com conteúdos que a gente às vezes não para pensar, mas que eu tenho certeza que você aí de casa vai se interessar muito, tá bom? Então vamos lá, nossas multiplicadoras, Clésia Nogueira, Laís e Nádja, para a gente falar um pouquinho sobre ciências, sobre planetas, sobre tempo. E antes de mais nada, né, eu quero apresentar para vocês esse poema de Mário Quintana, que vem falando um pouco sobre o tempo, sobre como ele passa, sem que a gente se dê conta de que ele está passando tão depressa. E eu já trouxe, na verdade, esse poema para vocês e vou trazer novamente, porque tem tudo a ver com a nossa aula. E eu vou trazer de uma forma diferente. Da outra vez eu trouxe, né, recitando para vocês, e hoje eu vou trazer em forma de vídeo. Um grande ator vai recitar este poema de Mário Quintana para vocês, tá bom, gente? Vamos refletir um pouquinho sobre ele e ver o que ele nos diz hoje. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo que infelizmente não voltará mais. É sobre isso, né? Sobre a falta de tempo, do que a gente fica sempre protelando, deixando para amanhã. E como o poema bem disse, nem sempre a gente vai ter esse amanhã, a gente não sabe, né? O amanhã é incerto. O que nós temos a certeza, a garantia que nós temos é do hoje. E você, o que é que tem feito por você? Como é que tem aproveitado esse teu tempo, esse teu momento, né? Esse teu presente de vida, que é o hoje, o agora. Então, eu trago essa mensagem para a gente pensar um pouquinho no tempo, porque também a gente vai falar de tempo, A gente vai falar de mudanças de tempo, de dias, de noites, de meses, de ano. E para falar desse tempo, né, a gente vai usar a aula de ciência. Já falamos sobre tempo na aula de matemática, e agora a gente vai falar sobre o tempo, né, na nossa aula de ciências. E por que essa mudança de perspectiva? É porque quando a gente trabalhou na nossa aula de matemática, nós falamos sobre os instrumentos que mediam esse tempo, né? O calendário, o relógio, entre outros. Mas hoje a gente vai descobrir por que existe o dia, por que existe a noite, como é feita essa contagem de tempo, como nós sabemos que um ano se passou, que os meses estão se passando, o que isso tem a ver com o universo, o que isso tem a ver com o planeta Terra, o que isso tem a ver, né, com essa nossa aula. E você vai descobrir hoje. Você aqui ainda não consegue estabelecer essa conexão, tentar imaginar como é que eu fiz, né, como é que a gente trabalhou na aula de matemática com os instrumentos e como hoje a gente vai trabalhar com o planeta Terra, para a gente refletir um pouco e pensar, né, como é que esse movimento do nosso planeta tem a ver com a contagem, com a passagem desse tempo, tá bom? E, antes de tudo, eu quero saber de você, né? Se você sabe, se você já pensou
qual a ideia que você faz sobre o tempo? O que significa o tempo para você? Você já parou para se perguntar, né? O que se constitui enquanto tempo? Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo a gente já teve? Quanto a gente tem aproveitado, né, desse tempo? E em que período da história começa essa preocupação, né? Porque, como a gente viu, assim, durante esse tempo todo de aula que a gente vem estudando, a gente vem sempre fazendo essa retomada, né? Conversando um pouco sobre como eram os nossos antepassados, como eles se inseriam nesse movimento, né, do conhecimento, da construção do conhecimento. E eles foram, né, os percussores de tudo. Então, como foi que esse homem começou a contar o tempo? Como é que ele se organizou? Porque para a gente está tudo pronto. Mas o homem, né, antes de nós, os nossos antepassados, como é que ele pensou sobre isso? Né? E quando pensamos no dia e da noite, será que pensamos o que provoca esse fenômeno? O que provoca? É tão natural, é um conhecimento tão corriqueiro que às vezes a gente não para pensar. Por que é que existe o dia? Por que é que existe a noite? Por que é que existem os meses? A gente não para se perguntar e nem entender esse movimento, né? Quanto tempo dura um dia? Quanto tempo dura uma noite? Esse conhecimento foi todo dado para a gente. E como conhecimento pronto, a gente não para pensar. E isso a gente vai estudar, tá bom? Mas antes, gente, antes de tudo, eu quero conversar um pouquinho para vocês, né? E mostrar um vídeo que vai mostrar, antes da gente começar, né, a nossa aula, eu vou trazer um vídeo para vocês, bem interessante, que vai mostrar como o movimento da Terra, como o movimento do nosso planeta, né, ele tem, são dois movimentos importantíssimos e que traz consequência para essa passagem do tempo. Eu quero, antes de conversar com vocês, eu vou mostrar esse vídeo para a gente ver o impacto, né, desse movimento para esse conceito de tempo, de meses, de ano, de estações, tá certo? Então, bora assistir esse vídeo comigo e depois a gente conversa um pouquinho. Smile and learn. Esta foi a minha viagem pelo Sistema Solar. Foi incrível! Uau! Olá, terráquea. Eu preciso de você para uma nova aventura. Espero que você esteja preparada. É uma missão muito importante. Um asteroide gigante está indo em direção ao seu planeta e temos que salvá-lo. Vamos ter que estudar os movimentos de rotação e translação do planeta Terra, para comprovar se ele vai bater na Terra ou não. Você me ajuda? Sim, claro que sim. A missão começa agora. Agora? Quanto tempo! Eu estava com saudade. Preciso que você me conte tudo o que você souber sobre o movimento de rotação e o de translação do planeta Terra. Hoje é o seu dia de sorte. Esta semana estudamos isso na escola e eu tirei um 10. O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza dois movimentos, o de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz, girando em torno de si mesma? Se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa, passando pelos polos. Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada, é de dia, e do lado oposto, na parte escura, é de noite. Entendeu? Sim, o movimento da Terra em torno de si mesma se chama rotação. Muito bem, agora vou te explicar o movimento de translação. O movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra demora 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente, pensava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda. Mas não, ela tem forma de elipse. Graças ao movimento de translação e à inclinação do eixo de rotação da Terra, temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno.
Quanto mais inclinado estiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de forma mais direta até a superfície da Terra. Faz mais calor e, por isso, é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado. Recebe os raios de Sol de maneira menos direta. E é inverno. Aqui, podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Em 6 meses, acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios de Sol de maneira mais direta. E lá será verão. E no hemisfério norte será inverno. Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mas de 365 dias e 6 horas, temos anos bissextos, que têm um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada 4 anos, temos um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. Uau! Impressionante! Então, de acordo com estes cálculos, o planeta Terra está perdido. O asteroide vai bater na Terra em 1 minuto. Não! Mas você está considerando que estamos em um ano bissexto? Opa, é verdade. A Terra se livrou do impacto do asteroide. Vai passar bem pertinho, mas não vai tocá-la. Eba! E tudo graças ao ano bissexto. E aí, gente? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Já pararam para perceber que a contagem, né, dos dias, a passagem do dia para a noite tem a ver com o movimento do nosso planeta? Pois é, tem a ver com o movimento do nosso planeta e tem a ver com a incidência de luz que ele recebe. Então, a gente viu, né, depois desse vídeo, deu para a gente entender um pouco como esse movimento do planeta e a luz solar interfere nessa passagem de tempo, de dias, de ano, né, de horas, no dia e da noite. Então, ficou claro, né, que esse movimento, então a gente viu que o nosso planeta ele faz 2 movimentos. O movimento é que ele gira em torno de si mesmo, ele está girando em torno dele e também em volta do Sol, né? Ele está fazendo esses 2 movimentos que nós mostramos para vocês no vídeo, que ele recebe o nome de rotação quando ele gira em torno dele, né? Causando o dia e a noite, porque quando ele faz esse movimento, a quantidade de luz que o planeta recebe vai determinar se nós estamos de dia ou se estamos de noite. Então, o dia e a noite é determinado pela quantidade de luz solar que o planeta recebe. Se a gente está de um lado do planeta que está recebendo a luz direta, nós estamos de dia. Quando o planeta faz esse movimento em torno dele, que vai durar quantos minutos, gente, que a gente viu aí? Quantas horas? A gente percebeu, a gente viu no vídeo que o planeta ele faz um movimento de rotação em torno dele mesmo e que esse movimento de rotação leva 24 horas. Ou seja, o dia e a noite. Então, quando ele está, né, na direção da luz solar, o lado do planeta, na verdade, que está incidindo sobre a luz forte é de dia. Quando ele faz o outro movimento, que ele vai se distanciando da luz solar, que ele vai ficar no lado contrário, a gente vai ter a noite. Então, o movimento de rotação, que é o movimento em torno dele mesmo, vai durar 24 horas e vai causar o dia e a noite, né, gente? Então, ficou claro para você que há um movimento de rotação, o movimento do nosso planeta, ele determina os dias e a noite e, claro, a contagem do dia, né? Que o dia ele é composto por 24 horas. Então, esse movimento completo que a Terra faz para girar em torno dele mesmo vai levar 24 horas, né? E a luz solar determina o que é o dia, o lado que está de dia, o lado que está de noite. Né? O lado que está diretamente recebendo a luz é o dia, o lado oposto é a noite. Quando ele faz o movimento contrário, o lado que estava de noite vai ficar de dia, o lado que estava de dia vai ficar de noite. Facinho, moleza, não é? Mas às vezes a gente não pensa por que é causado o dia, por que é causado a noite. Às vezes a gente vê crianças falando que o sol ele está se movimentando. Não, nós estamos nos movimentando. Não é só o sol que está se pondo e nascendo, mas somos nós que, na verdade, estamos girando junto com o planeta Terra. E esse movimento do planeta Terra é que vai fazer, né, ter, na verdade, essa consequência dos dias e das noites e da contagem do tempo.
né? Ele vai levar o dia completo de 24 horas para girar em si. E a gente viu também que o planeta Terra tem um outro movimento, que é o chamado movimento de translação. É o movimento, então, ao mesmo tempo, gente, o movimento de rotação e o movimento de translação, ele acontece simultaneamente. No mesmo momento que o planeta está girando em volta dele, ele também está girando, né, orbitando em torno do Sol, tá? Em torno dele, o dia e a noite é 24 horas, e em torno do Sol a gente já vai ter um tempo maior, né? Que a gente viu aí, que é em média 1 ano, e a gente vai ter também como consequência as estações do ano, também, da mesma forma que o dia e da noite, também causado pela incidência da luz solar. Então, a depender do local em que o planeta está, né, girando na proximidade entre o Sol, a dependendo da claridade da luz que ele está recebendo naquele momento, a gente vai ter uma estação, né? Nós sabemos que temos 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Claro que existem países que as estações elas são mais definidas em termos de característica. A gente sabe, né, as características de cada estação, mas a gente tem a primavera, por exemplo, e o outono, ela tem muitas características também do verão. Então, tem locais do planeta Terra em que essa estação ela é marcada, ela tem características mais definidas do que a nossa. Mas vocês já sabem, né, que o movimento é que causa o dia e a noite e as estações do ano. Então, quando pensamos sobre o dia e a noite, diretamente relacionamos essa informação ao tempo, ou seja, quanto tempo o planeta leva para realizar o movimento de rotação, né? Que é o giro em torno de si mesmo. E aí você já sabe que a gente já conversou, né? Você já sabe que a Terra leva 24 horas para fazer o movimento de rotação, tá bom? Então, gente, vamos falar sobre escala de tempo, né? Que a gente está falando sobre esse movimento. E as medidas de tempo são as unidades de medida usadas para marcar o tempo no geral. Essas unidades, elas são formadas por padrões, que podem ser encontradas facilmente no nosso cotidiano. Quando usamos o relógio para marcar o período que precisamos nos arrumar, ou que vamos levar para chegar a um determinado compromisso, estamos medindo o tempo. Mas a gente viu, né? Quem, na verdade, provoca essa mudança do tempo é a rotação do nosso planeta, né? Então, os anos, os meses, as horas, os minutos, a gente marca esse tempo através do relógio. Então, essa volta que o relógio dá é exatamente também a volta que o nosso planeta está dando, né? Então, essa 24 horas que o relógio marca, também está sendo movimentado, também está sendo organizado em torno do movimento de rotação. Então, o planeta ele vai levar 24 horas para fazer todo esse percurso em volta dele mesmo, e o relógio vai marcar isso para a gente, né? Então, o relógio é uma representação do tempo, ele vai marcar o tempo para a gente se organizar. E como era antigamente isso, né? Antigamente, os povos, ele usavam o sol como um mecanismo de orientação. Basicamente, entendiam que quando o sol estava no céu era de dia e a ausência dele era de noite. Mas, na verdade, a ausência era provocada pelo movimento de rotação. Então, quando a gente não está recebendo uma luz, quando a gente não está... o lado do planeta, quando ele não está recebendo diretamente o dia, ele fica escuro. E ele fica escuro porque ele não tem incidência de sol. Então, antigamente, como é que os povos eles se orientavam? Hoje nós temos o relógio que marca esse tempo, mas antigamente as pessoas se baseavam no relógio do sol, relógio de vela. E o relógio do sol, como era que funcionava? Ó, ele foi criado por volta de 1500 anos antes de Cristo e é um dos instrumentos mais fáceis de compreensão. Ele usa a luz do sol, que reflete em uma placa e produz uma sombra que está fixado em um mostrador. Então, é basicamente um dos primeiros instrumentos de medida de tempo, de orientação de tempo. Então, eles usavam esse relógio de sol e, observando a sombra que ele provocava, né, esse bastão aqui no meio,
A sombra desse bastão, né, mostrava onde o sol estava e provavelmente o horário daquele dia. Então, foi uma das primeiras construções, né, que o ser humano ele precisou se organizar no tempo. Então, foi uma das primeiras medidas tomadas para se organizar, foi justamente entender como funciona o tempo. E o relógio de vela, que é outro instrumento também, né, ele foi criado em meados do século VIII e era composto apenas por uma vela. O que é que acontecia? Era marcado com vários traços e à medida que a vela ia queimando, o tempo era marcado. Então, a gente vê, né, como os povos eles sentiam essa necessidade de estar se orientando no tempo. Também temos como exemplo a ampulheta, né, que é conhecido também como relógio de areia e foi criado no século XVIII. A sua estrutura ela é composta por duas ambulas. Entre elas existe um pequeno buraco por onde passa a areia, que fica dentro desse instrumento. Na medida que a areia vai caindo, né, de uma ambula para outra, o tempo é marcado. Então, nós temos ampulhetas que marcam 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, tudo isso a gente percebe que o homem sempre precisou dessa organização, o homem precisou de instrumentos que padronizassem o horário, que lhe organizassem nos seus afazeres cotidianos, né? E a gente já sabe, né, com as nossas aulas, a gente já sabe que essa marcação de tempo ela é feita por vários instrumentos, mas que ele é direcionado pelo movimento de rotação, né? Então, o movimento que a Terra vai fazendo em torno dele do Sol vai marcando a passagem desse tempo. E eu quero saber de vocês, né? Será que os dias e as noites, eles possuem sempre a mesma quantidade? Eu falei para vocês que o movimento de rotação traz a consequência do dia e da noite. Mas será? E falei também que o planeta ele faz esse movimento em 24 horas. Mas será que o dia e a noite ele tem a mesma quantidade de tempo? O tamanho do dia é o mesmo tamanho da noite? O dia é o período de tempo que o Sol ilumina a sua cidade, o seu estado, o seu país, né? É a incidência de luz sobre o planeta. A noite é o período do tempo que fica escura a cidade. Por que fica escuro? Porque está no lado oposto do Sol. E, né, recebe pouca iluminação, portanto fica escuro. Durante o inverno, né, para tirar essa dúvida de vocês, se o dia e a noite têm o mesmo tempo, eu vou mostrar para vocês, ó, que durante o inverno a noite ela tem maior duração e no verão o dia tem maior duração. Então, o dia completa toda essa volta em 24 horas. Mas, durante o verão, a gente vê que o dia, ele prolonga, a gente vê a claridade, a gente percebe a claridade um pouco mais tarde, né? Por volta de 6 da noite, às 18 horas, ainda está claro. E durante o inverno, que é quando o nosso planeta ele não está recebendo tanta luz solar, né? Durante esse inverno, a gente vai perceber que as noites elas vão acontecer mais cedo. A gente vai ter pouca iluminação do nosso o nosso planeta vai receber pouca iluminação, portanto, durante o período do inverno, a noite ela vai ter uma maior duração, enquanto que o verão, a maior, né, duração será do dia, porque receberá maior quantidade de luz. Então, vai depender muito, né? Essa pergunta que eu fiz para vocês, os dias e as noites possuem a mesma quantidade de tempo? Depende da estação que nós estivermos. Se nós estivermos no verão, uma grande quantidade de luz está sendo... o nosso planeta vai receber uma grande quantidade de luz, né? Naquele país, naquele local onde está recebendo a luz. No lado contrário do planeta vai estar mais escuro, portanto, as noites serão maiores. E no verão, os dias serão maiores. Então, gente, e a gente tem também, quando a gente pensa em escala do tempo, né? A gente pensa no dia, a gente pensa nas horas, nos anos, né? Então, você já parou para pensar por que a semana tem 7 dias? A gente viu que um dia tem 24 horas, que é o movimento de rotação do nosso planeta, né? Mas a quantidade de dias da semana, que são 7, né? Vocês sabem que nós temos
domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São 7 dias da semana. E de onde vem essa ideia, né? Então, tem várias teorias, na verdade, para explicar esse fenômeno, né? Por que que existem 7 dias? Porque foi convencionado 7 dias da semana. De acordo com a história, por exemplo, juntar 7 dias e chamá-lo de semana vem da Babilônia. Na Mesopotâmia, eles criaram essa determinação de que uma semana tinha 7 dias. Os povos dessa região resolveram homenagear 7 componentes do sistema solar, que eram conhecidos então como a Lua, o Sol e os planetas Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Então foi uma homenagem dos povos, né, dessa região, em homenagem ao nosso sistema solar. Vejam como antigamente, né, as pessoas usavam muito a orientação dos planetas do nosso sistema solar para criar convenções. Há também a explicação de que uma semana tem 7 dias, porque esse seria o tempo mais próximo da alternância entre as fases da Lua. E existe também a teoria, né, por meio da qual se considera que Deus criou o dia em 6, a semana em 6 dias, né? Criou, né? A Terra criou, né? Toda a origem do universo em 7 dias, né? Em 6 dias ele fez essa criação e no 7º dia houve o descanso, totalizando assim 7 dias. Então, nós temos essas 3 teorias que tentam explicar a convenção da quantidade de dias na semana, tá bom? E aí a gente sabe, né? Que o período composto por 7 dias que se inicia em domingo e termina no sábado, a gente chama de semana. E são os 7 dias que nós conhecemos, né? E, além disso, para a gente contar esse tempo, além de nós sabermos do dia e da semana, nós também temos os meses, essa organização dos meses. Então, 4 semanas compõem um mês, né? Que geralmente tem 30 dias. Os meses do calendário que tem 30 dias são abril, junho, setembro e novembro. E no calendário ainda tem 7 meses que são compostos por 31 dias, que são eles janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Então, nós temos, né, essa diferença da quantidade de dias nos meses do ano, né? Alguns meses com 30, outros com 31. Também nós temos o mês de fevereiro, que é composto por 28 dias, e que tem anos, né? Que também tem 29. Então, o mês de fevereiro é composto por apenas 28 dias, mas nos anos bissexto, ele tem 29 dias. A gente vai ver por que alguns anos nós temos o mês de 28, e de 4 em 4 anos nós temos fevereiro com 29 dias. Isso também, gente, tem a ver com o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então, é o movimento de rotação que vai determinar o ano bissexto. Eu vou mostrar um vídeo para vocês explicando como é que ocorre o ano bissexto. 2020 será mais longo. A cada 4 anos nós temos um ano bissexto. Esse fenômeno já ocorreu mais de 500 vezes na era cristã. Só que nem todo mundo sabe por que ele existe. O Repórter Brasil explica. Quem olhar na folhinha do calendário no mês de fevereiro, percebe logo que ele está lá. É o dia 29. Mas por que ele acontece? Criado pelos romanos, na época do imperador Júlio César, o ano bissexto tem 366 dias. A intenção foi adequar o calendário ao tempo em que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Isso porque o movimento de translação ocorre em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Essa fração de dias, arredondada para 6 horas, é compensada no ano bissexto. 6 horas vezes 4 anos é igual a 24 horas, ou seja, um dia. Os antigos romanos também definiram que esse dia seria o 29 de fevereiro, o menor mês do ano. Então, deu para entender, né, gente? Ficou claro que o ano bissexto, nessa reportagem, explica bem, né? O ano bissexto, ele é chamando assim porque ele tem 366 dias, ou seja,
um dia a mais que o normal, né? Então, o ano nós sabemos que ele tem 365 dias, mais, né? O ano bissexto, que acontece de 4 em 4 anos, vai ganhar mais um dia, vai ficar com 366 dias. Isso porque o movimento que a Terra faz em torno do Sol vai levar essa diferença de horas. E o acúmulo dessa hora, né, de 6 horas, mais 6, mais 6, mais 6, que vai gerar mais um dia a mais. Então, o termo bissexto, ele faz referência ao duplo 6 na quantidade na quantidade aqui dos dias do ano. Então, 366. Bi quer dizer 2, sexto 6. Tem o 6 duas vezes, 366. Porque nos anos normais nós temos 365 dias. No bissexto são 366 dias, porque o acúmulo de horas, né, do movimento que a Terra faz a cada ano, né? Então, 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, vai levar a uma quantidade maior de dias, a um dia a mais, no ano bissexto. E foi colocado em fevereiro, porque fevereiro é um mês que tem a quantidade menor de dias. Então, fevereiro tem 28 dias, no ano bissexto ele vai ter 29. De acordo com a regra, o ano bissexto ele é incluído um dia extra no final do mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. Os anos bissextos, eles foram criados com o objetivo de regular o calendário anual, né, dessa translação, desse movimento da Terra. Então, gente, durante essa aula a gente pôde perceber que essa contagem do tempo que nós fazemos tem tudo a ver com os movimentos do nosso planeta. Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa aula, para a gente não achar, né, não ter conclusões sobre a passagem de tempo equivocadas, para a gente entender que tudo isso está interligado, traz consequências do movimento que a Terra faz e da luminosidade que o Sol, né, da incidência da luminosidade do Sol com o planeta Terra, tá bom? Por hoje eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham aprendido muitas coisas e não esqueçam de amar, de mudar de opinião, de ler, de rezar, de acreditar, de divertir-se, de sorrir. Eu me despeço de vocês, um grande beijo, gente, até a próxima aula.